Você realmente sabe o que é transição de carreira? Seja muito bem-vindo ao podcast da Staroski Consultoria. Eu sou Juliana Staroski, fundadora da Staroski Consultoria. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em consultoria de carreira para C-Level. Hoje a gente tem aqui a honra de receber o José Augusto Minarelli, que é pioneiro, e ele é o responsável pela introdução do conceito de auto-placement no Brasil. Ele também é fundador e CEO da Lins e Minarelli, a primeira consultoria do país especializada em transição de carreira. Então, ele tem história para contar. Ele já apoiou pessoalmente mais de 10 mil líderes, muita gente, e executivos em seus momentos de reposicionamento mais decisivos. Além da sua atuação como consultor, não é pouco, hein, gente? Minarelli é um educador por formação na USP. Ele é autor também de 7 livros, que são verdadeiras bíblias sobre empregabilidade. A gente tem um aqui também sobre empregabilidade e network, que é a parte mais rica de um profissional. E atualmente preside o Conselho de Administração do CIE em São Paulo e é membro da BRH Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre o que realmente significa ter uma carreira sustentável e como manter-se relevante com trabalho e renda dos 18 aos 81 anos e quem sabe até mais. Minarelli, é um prazer ter você aqui imensamente conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com você nesta gravação. Esperamos que com a nossa conversa a gente possa dar ideias úteis para os executivos, para os profissionais cuidarem bem da sua carreira. Muito, muito bom. Eu vou começar essa pergunta falando sobre o pioneirismo e a marca. Minarelli, você registrou a marca Outplacement no Brasil em 1989, gente. Olha quanta história ele tem para contar. Olhando lá para trás, como foi convencer o mercado brasileiro há 40 anos de que as empresas deveriam investir no futuro de quem elas estavam demitindo? Como foi esse processo? Na realidade, Juliana, a história começou em 1982 com uma demissão inesperada voltando de férias. Então, eu tenho a sofrência da demissão e tenho também a experiência negativa. Aliás, a experiência nunca é negativa, mas eu procurei um novo emprego da maneira inadequada. E veja o paradoxo de vida. Do insucesso na forma de procurar, eu construí o sucesso de uma metodologia que eu utilizo para apoiar os executivos na sua transição de carreira. Então, de 82 até 90, foi um trabalho de muito pioneirismo, de visitar empresas e convencer que a gestão de pessoas não se encerra com a demissão, mas sim com um bom tratamento de quem a pessoa sai, da pessoa que sai. Então, uma empresa que tem um bom padrão de recursos humanos cuida bem na entrada, no meio e na saída. E aí encaixa a atividade do outplacement corporativo como uma atividade especializada, externa, útil, tanto para a marca empregadora quanto para o profissional que precisa continuar a carreira. Muito bom. E falando de networking estratégico, porque eu acredito que é uma das questões que os profissionais mais esquecem de investir. Eles acabam ficando no resultado do dia a dia, na entrega do dia a dia, esquecem do relacionamento, não é mesmo? Pois é. Nos nossos processos de preparação das pessoas para transitar pelo mercado de trabalho em direção ao novo emprego, eu ajudo a pessoa a entender que todos nós estamos no mercado, e que mercado nada mais é do que gente conectada com gente. Então, tudo depende de pessoas. E as pessoas que fazem net living, que é um conceito que eu tenho divulgado, vão construindo e fortalecendo uma rede de relacionamento, e quando precisam fazer a rede funcionar, a rede ajudar, fazem net, rede, working, trabalho. Mobilizam a rede para ter acesso, informação, ajuda. Isso é um patrimônio de natureza social construída no relacionamento, na atenção, quando não precisa. E aí, as pessoas inteligentes ou orientadas por gente como nós passam a prestar atenção nesse capital social
nesse grupo de relacionamentos que é útil para a vida, para a carreira e para as transições que hoje são mais frequentes e serão cada vez mais frequentes porque os ciclos de carreira estão encurtando. Então as pessoas precisam passar pelo mercado várias vezes e mercado é gente falando com gente. E, portanto, quem tem patrimônio social, capital social, crédito, porque foi solidário, amigo, gentil com as pessoas, tem a rede à sua disposição. E tem acesso a oportunidades invisíveis. Sim. E você começou numa época que não existia o LinkedIn para fazer relacionamento. Pois é. Mas essas coisas de networking podem parecer uma novidade. Não é. Network é convivência, e convivência é gente com gente. Não tem idade. É antiga. Sim. Mas o LinkedIn, ele é extremamente útil hoje, porque a gente vive em aglomerações urbanas, a gente vive no mundo. Sim. E essa rede social profissional é extremamente útil para a gente localizar os conhecidos que estão perdidos por aí, porque a gente não cuida da manutenção do vínculo, mas eles continuam existindo. Então a gente localiza as pessoas, a gente descobre o que está acontecendo, a gente aprende por intermédio dessa rede e, portanto, hoje é mais fácil de fazer do que antes. Antes era o corpo a corpo. Eu visitava as empresas, eu atendia todas as pessoas, investia muito tempo. E por isso, teve uma fase pioneira em que eu escrevi os 7 livros para difundir os conceitos de transição de carreira, de administração de carreira, de network, de carreira sustentável. E também, algo que eu tenho contribuído, é a revisão do conceito de vender serviços que travam as pessoas. As pessoas acham que não sabem vender, que não se aprende a vender, que é feio vender. E eu ensino de uma forma muito didática, já que eu sou professor, que vender é uma atividade nobre e que dá para ser aprendida. O LinkedIn ele é a ferramenta, mas o que você faz na Lins Minarelli é fundamental, que é o primeiro pilar que eu acredito de um processo que está em transição, que é ele se conhecer. Você acredita que os profissionais se conhecem a fundo e sabem fazer esse pitch para o mercado? Nesses anos todos que você tem de trajetória? As pessoas evitam fazer este contato íntimo consigo mesmo. Poucas são as pessoas que fazem isso. E para fazer uma boa autoanálise é preciso de metodologia, precisa ter um espelho. E o espelho são os consultores, os terapeutas, que estimulam com perguntas, com a audição atenta do que o profissional conta. E o contato consigo mesmo é difícil, mas é absolutamente necessário. E falando em termos de metodologia para a continuação de carreira, o contato consigo mesmo permite definir melhor o que a pessoa vai procurar, o que ela deseja, o que ela pode fazer. O que a deixa alinhada com a sua vocação e, portanto, motivada para trabalhar, para estudar. E ato contínuo, precisa ver o que tem na bagagem, o que foi acumulando. Tem que fazer inventário para conhecer o produto que é si próprio, que é si mesmo. É uma anamnese dele, né? E aí, com o exercício de autoanálise, a pessoa identifica o que faz sentido para a sua vida, a sua missão, o seu desejo, a sua vocação. E o inventário ajuda a verificar o que ela tem para oferecer. Porque, na realidade, o profissional em transição é alguém que está livre para oferecer a sua ajuda para resolver o problema do outro. Sim. Eu acredito que o trabalho da Lins Minarelli ajuda a encontrar muitos pontos cegos e também a reconhecer o que não se quer mais. Sem dúvida. Reconhecer o que não deseja é uma atividade tão importante quanto reconhecer o que deseja, o que é prioritário. Porque quando você tem clareza sobre o que você não quer, você já elimina uma parte das alternativas que não convém, que não são adequadas. E você se concentra naquilo que você quer, naquilo que elegeu como prioridade, naquilo que você gostaria efetivamente de fazer. E você vai atrás daquilo que interessa. Com certeza. Eu uso uma palavra que tem uma conotação didática bem interessante, que resulta disso que nós estamos comentando, que é propósito. Propósito, posição. É aquilo que você deseja. E pró
em direção, em favor. Então, quando a gente tem clareza sobre o nosso propósito, a gente faz tudo de propósito. Sim. Nada, de forma intencional, de forma autêntica. intencional. Não deixa que os outros escolham o seu futuro, não deixa por conta do acaso, não deixa a vida te levar. Você, como dono da sua carreira, da sua vida, você a conduz na direção que você deseja, dentro do cenário de alternativas que existem em espectro muito maior do que inicialmente a gente imagina, mas é preciso, de alguma maneira, centrar a atenção naquilo que você escolheu e estabeleceu como prioridade. E que é seu, né? É o que te faz bem, porque eu acredito que o que acontece muito na Starost Consultoria com alguns profissionais é algo que é o excesso de conteúdos que se tem nas redes e nas mídias, e eles acabam se comparando muito com outras pessoas e deixando de olhar para si. Né? Então, qual que é o meu ponto forte? Às vezes ele pega um ponto forte que é o ideal de outra pessoa para outro cargo em outro momento, e não o que ele tem como ponto forte com base no que ele quer para a sua carreira. Isso que você falou é interessante. Eu fiz um curso, foi com um economista, sobre sucesso no trabalho e na vida pessoal. E ele falou de 3 conceitos. Tem pessoas que buscam emprego. E no final do mês ela recebe o salário dela, ela se sente digna. Não necessariamente ela tem um propósito dela, né? Ela se sente realizada com aquilo que ela faz. E tudo bem. É que às vezes as pessoas elas acabam se comparando, mas cada um tem uma visão de mundo sobre o que é, o que realiza, o que é uma realização para ela, o que é sucesso na carreira. O segundo que ele fala são pessoas que buscam carreira, que a gente conhecia muito mais no passado. Até na época que eu era headhunter, tinha muito pessoas que buscavam carreira, porque você ficava muito tempo nas empresas. Agora, como o mercado mudou, essa permanência ela está caindo. Fazer a carreira por anos e tudo mais. Então, pessoas que buscam crescimento dentro de uma única empresa. E ela se sente realizada porque ela está crescendo. E outra é o que busca propósito. É o propósito, o trabalho significativo, é a chamada vocação. É você fazer aquilo que você se sente tão bem que no final do dia você perde a noção de tempo. Mas aí vem a questão do autoconhecimento. Às vezes as pessoas não têm consciência do que o que lhe gera prazer. E fica, às vezes, exercendo um trabalho que não agrada mais. E ela acaba, às vezes, adoecendo. Por isso que a gente também tem tantos casos sobre questão de saúde mental. Que o mundo teve um gasto, foi em 2023, de 3,3 trilhões de dólares por falta de saúde mental nas empresas. E isso foi um afastamento de profissionais. Sim, a gente tem outras questões relacionadas à saúde mental, que é fazer mais com menos, é o resultado a curto prazo, as respostas precisam ser mais rápidas. Mas também as pessoas, eu percebi que depois da pandemia, as pessoas, elas mudaram, pode ser que elas não tenham consciência ainda do que as motiva. Elas mudaram o objetivo de carreira, só elas não têm a consciência. E aí, quando elas chegam na sua consultoria ou chegam na Starost, elas acabam tendo essa virada de chave. É o ponto cego, que o consultor chega e tira a nuvenzinha que está ali. Faz sentido? Faz. Tanto faz sentido que no livro que você mencionou, Empregabilidade, Como Ter Trabalho, Remuneração Sempre, que é o meu primeiro livro, eu descrevo a condição de ser contratável como 6 pilares que sustentam a base do próprio profissional. E começo dizendo que o primeiro pilar é o alinhamento do trabalho com a vocação. E para isso precisa olhar interno, precisa criar coragem de conhecer-se melhor para poder fazer escolhas, estabelecer prioridades e definir o seu propósito, aquilo que você quer realizar, para que você seja o dono da sua carreira, o piloto dessa nave de navegação para o futuro desejado, né? Então, a contribuição que nós damos ao profissional é recomendar que ele feche para balanço depois de uma demissão, olhe para si, veja o que tem, o que ele gosta, o que ele pode, o que existe no mercado, e desenhe o futuro desejado, que eu chamei de propósito, para fazer
o seu projeto, a sua caminhada pelo mercado de trabalho em direção ao propósito. Muito bom. E hoje em dia, fruto dessa turbulência toda que nós enfrentamos com as mudanças do mundo, as pessoas questionam muito se estão cuidando de si própria ou não. Quem está empregado se acostuma ao conforto da proteção temporária do emprego. E é temporária agora, porque no passado as empresas que eram de propriedade de pessoas, de famílias, eram lugares seguros, confortáveis. E hoje em dia as organizações são espaços de trabalho que requerem dedicação, serviços de qualidade, produção, e as pessoas ficam um pouco chocadas, especialmente a clientela que nós atendemos, que são presidentes, diretores, gerentes, ou seja, profissionais sêniores que têm de 40 anos para cima. E que precisam continuar a carreira, querem ter ocupação, mesmo que não precisem ganhar dinheiro. Eu até reformulei o subtítulo do meu livro, que quando eu escrevi há 30 anos atrás, era Como Ter Trabalho dos 18 aos 81 anos, fazendo um jogo com os números. Hoje é Como Ter Trabalho dos 18 aos 101 anos. Sim, porque as pessoas estão tendo longevidade. Pois é. E mesmo fora da carreira convencional, as pessoas precisam de ocupação, pertencimento, ocupação, mesmo que não precise de remuneração. Então, vida é movimento. Movimento é ocupação, e ocupação dá sentido à vida. Com certeza. A questão do CEO também, eu percebo muito que não tem mais a garantia do tempo do CEO ficar mais do que 2, 3 anos numa empresa. As empresas, elas estão movimentando muito essa cadeira pelo resultado a curto prazo. Eles trazem isso na Starosky Consultoria. Juliana, eu preciso trazer resultado a curto prazo, não se pensa mais a médio e longo prazo. Você percebe isso também na Liz Minarelli? Bom, essa é a tônica do mundo, né? Todo mundo, nós, a geração dopamina, queremos, né? Nós, inclusive, queremos resultados rápidos, instantâneos, e um cobra do outro essa instantaneidade de resultados, né? Por isso que um dos pilares do conceito de empregabilidade é saúde física e mental. Tem que ter saúde, e a saúde resulta não só da genética, mas de como você cuida. E aí eu relembro os conceitos básicos que médicos e terapeutas fazem e que nem sempre nós e os nossos clientes seguem. Sono, água, alimentação saudável e exercício. Sim. São os 4 fatores que dão sustentação a esse pilar da saúde física e mental, que garante não só a rigidez física, como também o equilíbrio emocional para se relacionar, já que vida é relacionamento o tempo todo. Sim. E o que você traz é muito rico, porque você tem uma trajetória de anos. Você já falou com dezenas de profissionais e dezenas de empresas, né? E isso mudou bastante, né? A empregabilidade mudou bastante. O profissional, ele precisa se reinventar. E ainda é um ponto cego, porque conversando com os profissionais, eles acreditam que a empregabilidade seja só conhecimento e habilidade e entrega, que é o resultado. Não é só isso. Na sua visão, o que mantém um profissional empregado exatamente? O que é fundamental? É ele ter curso, ter crachá, né? Então, assim, eu fui presidente da empresa X, isso vai me garantir uma empregabilidade? Juliana, eu sou professor e gosto muito de coisas simples para poder ser compreendido. Sim. Vamos começar pela síntese. Eu ajudo a pessoa a entender que ela é um prestador de serviço. Sim. Seja CEO, diretor, gerente, médico, qualquer. Cada um de nós é um prestador de serviço para os outros. Sim. E para você ter sucesso, você, como prestador de serviço, precisa prestar serviço. Servir. Prestar serviço que preste para ter valor. Prestar serviço que preste para ter prestígio, marca, fama, respeito, idoneidade. Então essa é a síntese de um conselho que se desdobra, claro, em uma linguagem mais corporativa. Nesta condição,
que pode ser descrita como cada profissional é uma empresa individual de prestação de serviço. E o dono da carreira é o CEO da sua carreira. E, portanto, ele precisa cuidar de todas as funcionalidades de uma empresa para que ele tenha clientes, tomadores de serviço, fregueses. E isso já começa a fazer uma diferença no jeito de pensar, sentir, agir e comunicar-se. Quando a pessoa entende que ela está numa organização prestando serviço e a demissão é uma interrupção de um simples contrato de trabalho, ela passa a enxergar o trabalho de uma forma distinta e passa a cuidar desses fatores de empregabilidade, não só em termos de adequação da capacidade de prestação de serviço por intermédio dos seus conhecimentos, habilidades, experiências que precisam ser renovadas, atualizadas segundo o contexto atual, mas precisam ter um componente um pouco raro ainda, que é de marketing como forma de pensamento. A marca pessoal. A marca pessoal é um dos componentes, Sim. porque se eu estou no mercado de trabalho, eu preciso agir mercadologicamente, ou seja, eu preciso conhecer o mercado, as necessidades que geram contratação, os caminhos que levam ao contato com possíveis empregadores, tomadores de serviço ou fregueses. Eu preciso saber que existem várias modalidades de prestação de serviço, não só a CLT. Eu preciso ser conhecido, eu preciso ser lembrado. Portanto, a necessidade de comunicação permanente, atualização do release é contínua. E isso está intimamente relacionado, primeiro, com o net living quando não precisa, e com o networking quando precisa usar a rede construída pelo net living. Então, lá na Lenz Minarelli, nós trabalhamos o conceito de empregabilidade em todos os seus pilares, enfatizamos esta questão de conceituação do exercício profissional. Todo profissional é um prestador de serviço e, portanto, ele precisa de clientes. Se ele é funcionário empregado, ele tem um regime especial, mas ele pode prestar serviço com outras modalidades, desde que tenha algo útil para alguém, que resolva o problema de alguém. Então, o discurso não é biográfico, não é contar história, mas sim escolher da bagagem que tem aquilo que faz sentido para aquele cliente em particular, para o recrutador, para o dono de uma posição que precisa ser bem preenchida. Sim. E nesse aspecto, eu tenho ajudado muito a botar marketing na cabeça das pessoas, e nesse sentido eu escrevi um livro que eu denominei Inteligência Mercadológica. Por intermédio desse livro, eu coloco os princípios elementares, mas básicos do marketing na cabeça de quem está em transição, para que ele tenha sucesso não só na recolocação, mas na manutenção do emprego que conseguiu ou no empreendimento que iniciou com o nosso suporte. Muito bom, porque até isso é fundamental, porque a marca pessoal, que é o marketing, né, que tem por trás da marca pessoal, é ele entender aonde ele gera diferença, aonde ele lhe ajuda a resolver um problema de uma empresa, aonde ele se encaixa. E isso pode ser tanto para ele ser um funcionário de uma empresa, CLT ou PJ, né? Ou ele abrir um negócio, ser um empreendedor, vender o seu tempo, que na verdade o que o profissional acaba esquecendo é que ele está vendendo o tempo. E muitas vezes ele encara a demissão como algo pessoal e não é uma relação de trabalho, um contrato, como você colocou, que rompeu. E aí ele precisa se posicionar para um novo. Completando um pouco esse diálogo que está sendo bastante interessante, Juliana, é bom que as pessoas saibam que elas são provedoras de solução de problemas dos outros. E o que gera contratação em qualquer regime é a existência de problemas que precisam de um provedor de solução. Quando alguém tem um problema, precisa encontrar um provedor de solução, um profissional competente. Ético, né? Então, vai procurar quem conhece ou quem é indicado. Isso tudo é construído no relacionamento permanente, no marketing pessoal, que constrói a sua marca, a sua presença digital, para que você seja conhecido, lembrado, confiado, recomendado.
E essa é a dinâmica da nossa vida profissional, prestar serviço para os outros. Compreendendo esta lógica, os assessorados pela Lenz Minarelli passam a fazer ofertas e não pedidos. Não procuram emprego, procuram problemas para serem resolvidos. Isso faz uma imensa diferença. Total. É porque o profissional ele fica com a sensação de que ele está pedindo algo e não está oferecendo, né? Isso é ciência humana. Ele fica, puxa, mas eu estou pedindo emprego, mas você não está pedindo emprego, você está vendendo o seu tempo. E eu coloco o conceito do chave que eu sempre usava em Executive Search como Headhunter, que eu quero checklist para avaliar um profissional. Ele conhece do setor, porque o Headhunter existe para buscar o profissional da concorrência. A empresa não pode fazer por uma questão de acordo de cavalheiros, o Headhunter vai lá buscar o profissional pronto. Então, ele conhece do setor, ele conhece da área, isso é conhecimento. Ele tem habilidade, então ele tem experiência prática. Qual que é a experiência prática que ele tem naquilo? Ele tem atitude? O que é atitude? Quais são os resultados que ele teve para ele ajudar com a dor que eu possuo aqui, né? Os valores desse profissional, idoneidade, como você colocou, ética, etc., se a empresa possuir, estão alinhados à cultura da minha empresa? E a questão da inteligência emocional. Como está a questão da inteligência dele como um profissional, né? Como que ele se relaciona com as pessoas? Como ele se vende na entrevista? Ele é um bom líder? Como que é essa liderança? Então, é um conjunto de fatores. Se ele tiver consciência disso, ele acaba evoluindo no processo seletivo. Então, por isso que o pitch é fundamental. Você tocou num ponto interessante, pedir emprego. Eu não vou conseguir seguir o roteiro, porque a nossa conversa está muito boa aqui. Vamos ser livres, então. Você tocou num ponto interessante, que é um erro de posicionamento, um erro de marketing muito sério, e que constrange a pessoa, que é pedir emprego. Exato. Emprego não se pede, porque emprego não se dá. Isso aí. Você mencionou o trabalho do Headhunter, que hoje tem até não só a finalidade de tirar alguém do concorrente, mas também encontrar a pessoa adequada para a posição do cliente que tem um problema para ser resolvido. Isso. E ele vai procurar a pessoa adequada. Ele não vai dar o emprego. Não, ele vai procurar a pessoa-alvo. Vai procurar a pessoa-alvo, a pessoa adequada. Começa examinando muitas pessoas, faz o funil, chega na lista tríplice e apresenta para o seu cliente. Então, compreender esse mecanismo de recrutamento, seleção, apresentação, é importante para a pessoa se posicionar e passar a ser um anunciador da sua disponibilidade, um ofertante da sua capacidade profissional de soluções para problemas que ele sabe resolver. Com certeza. E aí muda completamente o jeito de sentir esse período entre o emprego terminado e o futuro trabalho, seja ele qual for. Com certeza. E o Headhunter, quando ele vai buscar um profissional, ele avalia, ele pega uns 50 profissionais exatamente no perfil. Isso. Desses 50, ele vai fazer um funil, que ele vai bem focado. E aí ele vai escolher de 3 a 6 para apresentar para a empresa do cliente. De 3 a 6. Muito bem alinhado. Às vezes tem um profissional com um currículo perfeito, Minarelli. Você fala, é o profissional. Mas você tem que fazer um banho de loja nele. Porque a pessoa tem dificuldade de se vender. Porque tem uma crença de que se eu me vender é negativo. A pessoa tem que olhar meu currículo, ver que eu entrego, ver a minha carreira, olhar meu crachá e isso gera empregabilidade. Só que isso não existe mais em 2026. Tanto é que no próprio LinkedIn, se a gente for acompanhar 2026, a maioria dos top voices são presidentes de empresa. Por quê? Eles estão sendo os porta-vozes das empresas. Então, a marca, a pessoa física, tem que vir na frente da marca, a pessoa jurídica. Isso para a carreira, para quem está buscando um novo desafio ou tem a consciência de que hoje eu estou empregado, amanhã eu posso não estar, isso precisa ser fundamental. Claro. Olha, você está descrevendo com bastante propriedade o trabalho do Headhunter, que representa os interesses
Da empresa. de quem tem necessidade, da empresa. Sim. E nós, como conselheiros de carreira, cuidamos do profissional do jeito que ele é, ajudamos a entender como é que funciona este mundo, a dar o banho de loja, a organizar o discurso como um vendedor dos seus bons atributos, como prestador de serviço, como provedor de solução. Sim. Isto passa por muitos detalhes que, às vezes, uma pessoa não se dá conta. Por exemplo, as pessoas dizem, não, mas eu tenho uma boa carreira, eu sou competente. Não é suficiente. Sim. Precisa ser conhecido. Sim. E não é suficiente ser conhecido, precisa ser bem conhecido e respeitado. E também não é suficiente, precisa ser lembrado, porque há um fenômeno natural do esquecimento, fruto da não recorrência, não aparecer. Então a gente precisa ser conhecido, respeitado, lembrado, localizado. E veja, muitas pessoas na moda antiga não trocavam cartões de visita. E como é que quer ser colocado? Muitas pessoas não colocam um meio de contato no seu perfil do LinkedIn. Sim. Como é que quer ser localizado? Sim. Fica mais difícil, o caminho fica mais longo. Então, há certos detalhes de natureza mercadológica que nós, como personal trainer de quem está em transição de carreira, ajudamos a pessoa a entender, praticar em benefício do êxito da transição em direção à sua próxima ocupação. Sim. E isso é fundamental em 2026, né? Porque as empresas elas estão enxugando, né? A tendência delas, o sonho é colocar a IA para reduzir pessoas, mas a gente sabe que isso, na prática, as pessoas precisam ser treinadas, isso vai levar um tempo e é um mito. Mas as pessoas elas precisam se reinventar, olhando a carreira. Aquela questão de eu vou buscar um emprego e eu vou ter isso garantido para a vida toda, não é mais a presença do que a carreira e segurança em 2026 para frente. É muito mais, as empresas elas têm menos medo de demitir um profissional, né? E então ele precisa se reinventar. Pensando na questão do impacto social, a gente vai falar um pouquinho também da juventude. Você, como presidente do conselho do CIE, você lida com quem está começando. O que os jovens aprendizes, e isso vai para quem é C-Level, né? Porque veio muito a questão do jovem, como que eu lido com a nova geração, né? E a gente eu até estava te perguntando no início do podcast, as pessoas não estão buscando trabalho, né? Porque fica a crença de que as pessoas não querem trabalhar, os jovens, e não é. Você me trouxe um dado, depois você traz aqui para as pessoas. O que os jovens aprendizes podem ensinar aos veteranos de mercado sobre a forma de se adaptar e o futuro de trabalho? Porque parece que o cenário mudou um pouco. Bom, vamos dar o contexto da realidade que eu atuo como presidente do Conselho de Administração de uma organização social que atende jovens em programas de estágio, em programas de aprendizagem. Os jovens que nós atendemos são os menos favorecidos e esses precisam trabalhar. E esse discurso que jovem não quer trabalhar não é uma verdade absoluta, é um retrato parcial da realidade, né? O jovem menos favorecidos precisam de oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. E lá no CIE nós somos a porta de entrada para quem não tem capital social, vem de famílias pobres, da periferia, de escolas públicas. E essa oportunidade é agarrada pelas pessoas e por intermédio do estudo, do trabalho, esses jovens querem ser alguém na vida, querem ter uma vida digna, querem ter a retribuição financeira que precisam para a sua manutenção, para a manutenção da família. Então, essas pessoas precisam. Aliás, a precisão, a necessidade é o grande estimulador das ações extraordinárias. E, abrindo um parênteses e voltando ao assunto do outplacement, o profissional demitido tem algo que bem empregado já não tinha ontem, que é a necessidade de fazer alguma coisa, de estudar, de fazer networking, de ir a lugares diferentes, de conhecer realidades. Então, as coisas extraordinárias acontecem quando há necessidade. Os jovens que podem
eles exercem o poder de família de classe média alta para cima. Eles podem estudar na escola de primeiro nível, escola bilíngue, podem escolher as melhores oportunidades, né? Mas a sociedade não é constituída desta nata. Ela compreende uma gama enorme de pessoas, e eu não arrisco a dizer que o jovem hoje é nem, não quer isso, não quer aquilo. E então eu tomo cuidado com essa afirmação que hoje é um modismo rotulando a geração atual como desinteressada pelo trabalho. Ela está desinteressada pelo jeito tradicional do trabalho, pela noção de carreira, como algo que a empresa dá. E o jovem acaba sendo um pouco exigente, sim. Ele não aceita qualquer tipo de líder, qualquer tipo de tratamento. E isso não é errado. Aliás, é uma forma até de melhorar o padrão de gestão de pessoas, que nem sempre são adequados e, portanto, criam um problema de natureza emocional, mental, fruto de ambientes chamados tóxicos. Mas quem torna tóxico não é a empresa, é o líder que representa a empresa na gestão de equipes. Concordo com você. E o dado que você trouxe, quantos jovens estão buscando? Bom, como coordenador do Sistema Nacional de CIES, eu tenho um olhar do Brasil inteiro. E o número do cadastro de pretendentes, a fila de candidatos é enorme, são 3 milhões. Olha isso. O número de pessoas atendidas que têm oportunidade real por ano é 300. 10% tem chance efetiva de entrar em programas de estágio ou programas de aprendizagem. Como líder do sistema, eu sempre lembro aos dirigentes dos CIEs estaduais que a gente precisa prestar atenção na fila, porque são jovens não atendidos. Sim. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós oferecemos alternativas às oportunidades que não são suficientes para todos. Então tem TV digital, acesso à universidade corporativa, como formas de usar a tecnologia como recurso para oferecer mais conhecimento, mais certificações, mais oportunidades para quem não tem o estágio ou o programa formal de aprendizagem. Então... é um trabalho muito nobre, né? Sem dúvida. Que é o futuro do trabalho, nós né? cuidamos de pessoas que querem oportunidade, não têm naturalmente essas oportunidades oferecidas, e o CIE é a porta de entrada. Com certeza. Venda seu peixe. Em uma das suas obras, você discute a eficácia da venda de serviços profissionais. Você falou um pouquinho. Por que, Minarelli, com a sua experiência em anos, né, ainda a gente tem profissionais brilhantes com tanta dificuldade de vender a própria marca durante a transição? Por que as pessoas têm tanta resistência? E você já teve algum caso que você conseguiu, uma pessoa com resistência mudou essa visão e teve, com certeza tem vários, mas você lembra de algum que teve êxito e quem não mudou a visão continuou na mesma situação? Olha, há muitas razões que levam a essa trava, a esta ideia pré-concebida de que é feio vender, que não se aprende a vender, que vender é uma atividade menor, menos nobre. Não basta ser competente, brilhante, precisa vender o seu peixe. Porque peixe é um alimento para os outros e precisa ser fornecido, vendido, oferecido para quem tem necessidade de alimento saudável. Com certeza. Para quem tem problema e precisa de solução, né? O jeito que eu desenvolvi dentro da metodologia que aplicamos é ressignificar a venda, dizendo que vender resulta de entender ou de responder as perguntas que eu faço. Quando tem alguém que diz, não gosto, não sei... Está no meu currículo. Pergunto, você se considera um profissional competente? A resposta é afirmativa. Sim, sou. Ainda mais num caso de um presidente, um C-level. Sou. Você sabe falar? Claro, estou falando com você agora.
Você gosta de ajudar o próximo? 99% das pessoas dizem, gosto. Falei, pois é. Você tem os 3 elementos essenciais para a venda. Você tem a capacidade de resolver problemas, gosta de ajudar o próximo e sabe falar. Então, fale com o real interesse de ajudar o próximo a resolver os problemas dele, porque eles precisam. Sim. E assim procedendo, em consequência de assim pensando, você vê venda como uma atividade nobre, que oferece ajuda para quem precisa. Sim. Então, você, ao oferecer seu trabalho, ao vender o seu peixe, você está cometendo um ato, praticando um ato nobre. Sim, porque as pessoas, às vezes a empresa não sabe que aquele profissional existe. E ele talvez tenha uma experiência, um resultado obtido que possa ser um grande diferencial para ela. Só que se ele não for visto e não for lembrado, ela não vai encontrar. E para isso precisa expor-se, precisa expor, precisa falar de uma forma organizada, objetiva, para que os outros compreendam. Não basta ser competente, precisa ser conhecido, lembrado, respeitado. Agora, Minarelli, a questão da recolocação, que ficou uma palavra no mercado. Os profissionais, eles buscam as consultorias, a pessoa física, por exemplo, né? Para conseguir emprego. Eles costumam perguntar para você taxas de empregabilidade. O papel da consultoria de recolocação é o emprego ou é o processo que é de ele construir todos esses pilares que a consultoria tem como fundamento, que não depende só da consultoria, tem o papel do profissional por trás. Você com anos de experiência, com a sua Juliana, visão. As palavras têm conotação. A palavra é errada, né? Recolocação significa colocar de novo. Sim. E colocar de novo não é recolocar-se. Sim. É alguém colocar você em outro lugar. Então, tem um vício de origem esta palavra, recolocação. Ela induz, né? Intencionalmente, eu traduzo o outplacement, que é uma palavra inglesa associada a colocar para fora, por uma expressão mais adequada ao que nós fazemos, que é programa de apoio à continuação da carreira. Uma carreira interrompida por uma demissão precisa ser continuada. E a continuação exige passar pelo mercado de trabalho, que é um lugar onde as pessoas sempre estiveram, estão e estarão. Mas precisa passar em direção ao que você deseja encontrar, ao seu novo empregador, ao seu cliente. É a transição. Não é? É a transição de carreira que você fala. A transição, como o nome diz, é um trânsito. Né? É uma passagem por esse lugar chamado mercado de trabalho. E sendo assim, a pessoa precisa entender, precisa se expor, que precisa falar de forma adequada, precisa entender a necessidade do outro, precisa ajustar o seu discurso, seja falando com um potencial empregador, ou seja falando com pessoas que não são empregadoras, mas são meios para acesso a outros empregadores, porque todas essas pessoas fazem parte do mercado de trabalho. Com né? certeza. Então, as pessoas que têm preconceitos em relação à atividade de venda, seja de origem cultural, religiosa, escolar, a forma antiga e até empresarial, são inibidas de empresariar a sua própria empresa individual de prestação de serviço. Eu atribuo esses 4 fatores de natureza histórica, fatores que inibem, que envergonham, que dificultam a pessoa a vender. Cultura, nós somos colônia de países que descobriram o Brasil. Religião, que diz que é mais fácil um camelo passar pelo fio de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sim. Educação, que reproduz um modelo cultural. E também empresas que cultivavam a dependência. As empresas de natureza familiar, que já estão diminuindo grandemente de volume, tratavam o funcionário como membro da família. Hoje não existe mais a família. Isso. Existem empresas que contratam quando precisam, mantêm enquanto precisam. Sim.
Quando não precisam mais, ou não gostam mais, ou custam caro, dispensam o provedor de solução, o prestador de serviço. Muito fácil, até os presidentes. Pois é. Hoje hoje você está, você não é. Eu já ouvi alguns presidentes colocando, eu estou presidente da empresa X, eu não sou, porque amanhã as coisas podem mudar. Você tocou num ponto importante, que é trocar o verbo ser por estar. Ainda hoje, observando a autoapresentação de profissionais, qualquer evento profissional, social, ele diz: eu sou da empresa X, e destaca a história da empresa, o produto da empresa, o mercado da empresa. Anda com crachá, Poucos né? são aqueles que falam: eu sou profissional disso ou daquilo, experiente nisso, naquilo, e eu estou. Nós ensinamos a pessoa a fazer a troca do verbo, compreendendo que a natureza do trabalho, a natureza da relação do trabalho com uma empresa contratante. A gente está em algum lugar e permanece enquanto convém a ela, enquanto ela necessita, ou enquanto convém a gente, enquanto a gente precisa. Então, eu sinto que hoje há um equilíbrio de direitos e deveres. Eu posso demitir o empregador que não me convém, desde que eu possa. Aí volta o conceito de empregabilidade, que destaca reserva financeira, fôlego financeiro, para ter autonomia. Então eu posso demitir alguém se eu tiver fôlego para pagar as contas. E às vezes é um profissional de alta performance, ele me traz resultado, mas é a estratégia do negócio. Às vezes há uma troca de propriedade da empresa, uma troca de CEO, e o diretor já não se alinha bem. Se ele tiver condições ligadas à empregabilidade, competência, idoneidade, reserva financeira, rede, ele pode exercer o direito de demitir o empregador e procurar um outro. E o empregador tomou o serviço dele como profissional, prestador de serviço. Se o problema que gerou a contratação foi resolvido, pode interromper, não precisa mais daquele prestador de serviço. Se por acaso a empresa passa por dificuldades, precisa reduzir despesas, às vezes cortar um salário de alto nível significa preservar o emprego de muita gente. A saúde da empresa, a saúde financeira. Então, a relação se tornou profissional, um pouco mais fria, mas é mais equilibrada, né? Você mencionou o serviço do Red Hunter. Você sabe que tem candidatos que, quando sabem o cliente que você representa, não querem. Sim, isso Existem também mecanismos de... O Glassdoor. O Glassdoor, por exemplo. Os candidatos hoje são mais espertos, até porque a gente diz: analise bem o lugar que você vai entrar. Porque quem está lá, esteve lá, faz as análises. Aí, Minarelli, vem o papel da consultoria que você tem. Porque o quanto uma empresa pode trabalhar a sua empregabilidade e a sua reputação fazendo uma saída saudável. Pois é. Tratar bem na saída significa demonstrar que tem uma política de recursos humanos que respeita as pessoas. Quando, por circunstâncias diversas, uma empresa precisa demitir com jeito, com cuidado, né? Eu acabo de escrever um artigo dizendo que a empresa que tem bons padrões de tratamento das pessoas, quando precisam demitir, contratam um alto placement corporativo, um serviço que pode ser comparado a um pit stop de carreira. Eu peguei da Fórmula 1, que está acontecendo aí, e que tem a figura do box, que o piloto que está correndo, que tem algum problema, entra no box. O box é patrocinado pela empresa que demitiu. E lá, quando chega, tem uma equipe multidisciplinar que chega perto, troca o pneu, limpa a viseira para a pessoa enxergar o caminho, muito bom, acerta o aerofólio, né? Abastece para a pessoa continuar correndo. Porque, na realidade, voltando à recolocação, a transição de carreira é um movimento em direção ao próximo passo, ao próximo ciclo, ao próximo trabalho, né? E essa metáfora que eu incorporei, escrevi no artigo que eu publicarei na semana que vem, caiu como uma luva. Depois você compartilha. Compartilharei com prazer.
Isso é o pit stop de carreira é o que ocorre dentro de uma empresa de outplacement, porque a gente é uma equipe que chega, acolhe. Você usou essa expressão que eu pratico no primeiro dia. A pessoa demitida é desenturmada, fica sozinha, fica um pouco perdida. Então a gente acolhe. E não adianta a empresa querer fazer esse papel, porque já tem um vínculo de afastamento do profissional com aquela empresa, já tem uma dor. Que a empresa rompeu o contrato com ele, vamos dizer assim, né? Ela não me quer mais. Então, precisa ser uma empresa externa, com um olhar não viciado sobre aquele profissional, né? Para fazer esse trabalho. Pode parecer chocante dizer que não convém que a empresa cuide da transição de carreira. Primeiro porque ela é suspeita. Sim. Né? Porque também ela é quem criou a dor que você menciona. Sim. Também porque ela tem que continuar a vida. É melhor desmamar logo o profissional, porque a pessoa que fica temporariamente no mercado, com assistência de uma consultoria de outplacement corporativo, ela tem metodologia, informação, treino, para fazer o que ela não sabe fazer. Experiência. E olhar para... mas eu vou usar IA, né? Eu vou usar as IAs para me ajudar nesse processo, para criar um LinkedIn, para mudar meu pitch no processo seletivo, né? Eu vou tentar usar uma inteligência artificial para eu fazer sozinho. Não funciona. Porque é o olhar de mim mesmo para mim mesmo. Ela tem vários pontos cegos. E a IA, ela tá cheia de vieses, ela tem vícios, ela não te conhece. Precisa ser alguém com metodologia de fora, com ciência, que os profissionais que tem na sua consultoria têm ciência, são psicólogos, né? Tem formação para isso. Exatamente. Né? E a forma feita errada, isso impacta no processo seletivo, porque não tem autenticidade. E o Headhunter pega isso. Né? Percebe isso na primeira fala. Claro. O LinkedIn está cheio de conteúdo dos profissionais que estão em transição de carreira para trabalhar a marca. Mas é nítido que é cópia de A para a rede social. Não é ele falando, não tem autenticidade com a trajetória. Né? Isso é algo que precisa ser revisto. E quem precisa de uma consultoria como a Lins Minarelli, como que conseguem procurar você aí no mercado? Bem, eu pratico aquilo que eu recomendo aos clientes, que é estar permanentemente no ar, permanentemente na tela, permanentemente nos eventos, para ser visto, reconhecido, para ter pessoas que usaram o serviço recomendando. Sim. Mas nós também estamos na rede e muitas pessoas usam o LinkedIn, usam o Google, seu site, usam inteligência artificial, colocando no prompt do estímulo, na pergunta, empresas renovadas de outplacement. Nós aparecemos. Você lembra que eu escrevi um artigo no blog que eu citei a sua empresa? E tiveram várias visualizações, as pessoas procuram? Claro. Porque na Staroski Consultoria, aqui no Staroski Podcast, nós vamos trazer pessoas que a gente acredita para falar, né? Empresas que têm realmente idoneidade, que tenham ética, que tenham anos de experiência e trabalhem com metodologias, profissionalismo e principalmente ciência. Porque isso são seres humanos atrás desses processos. E para ser um pouco mais específico na resposta e atendendo à necessidade, ao meu interesse de ser procurado por empresas que vão demitir, é só colocar no Google da inteligência artificial Lins e Minarelli. Ótimo. Né? Sim. Mas, se quiser, pode colocar no prompt ou na pergunta para encontrar outplacement corporativo e acaba nos encontrando. É claro que eu preciso cuidar sempre da presença, porque eu não estou sozinho. Sim. Aliás, ninguém está sozinho. Tem muitos concorrentes. Concorrente é a pessoa que concorre com você, que corre com você. Sim. E quer chegar na sua frente. Então, você precisa ter uma proposta atualizada, de valor, e precisa sempre estar presente. Com certeza. Porque quem não é visto, não é lembrado. E quem não se apresenta não é conhecido. Quem não é conhecido não é chamado ou indicado.
E precisaram dar direito, lembra do conceito de empregabilidade que destaca idoneidade, ética, correção. As pessoas só indicam, chamam quem elas confiam. Em quem elas acreditam. Por isso que você está aqui. Pois é. Então, Minarelli, agradeço verdadeiramente o seu tempo aqui conosco. É uma honra ter você aqui. Sempre te admirei e te admiro, porque você é o pioneiro do conceito do auto-placement, que tem tantos mitos, tantas confusões aí no mercado. Eu falei, eu preciso trazer quem trouxe o conceito para o Brasil para falar, para quebrar os paradigmas. Pela oportunidade de aprendizado com você, sempre é um aprendizado a mais, e pela sua experiência, que é muito rica. E para você que nos acompanha e nos acompanhou até aqui, muito obrigada por conferir todo esse conteúdo de grande valor. E eu vou fechar com uma pergunta. Você está preparado agora para a sua transição de carreira e sua longevidade profissional?